Bom, na aula anterior, nós estávamos falando a respeito dos conceitos básicos em sistemática vegetal. Aí eu falei para vocês que nessa área nós vamos estudar as briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Não é? Nesse caso, então, nós vamos agora para o primeiro grupo vegetal, que é o grupo das briófitas, não é? Que na escala evolutiva é o primeiro grupo vegetal, realmente plantas, né, a aparecer aqui, que é o grupo das embriófitas. Nesse caso, então, em relação às briófitas, vamos colocar aqui, letra A, representantes e hábitat. Beleza? Nesse caso, então, nós temos aqui como representantes os antóceros, as hepáticas, porém, o representante mais cobrado em vestibular, quando nós falamos em briófitas, é esse carinha aqui, ó. São os musgos. Esses, sem dúvida, são os mais cobrados. Em relação às briófitas, elas são plantas que vivem normalmente em ambiente úmido, não é? Então elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Em ambientes úmidos e sombreados. Em relação à estrutura, letra B, em relação à estrutura, e eu vou usar aqui a estrutura relacionada à estrutura do musgo. Beleza? Nesse caso aqui, então, a primeira coisa que deverá vir à mente é que, dentro dos grupos vegetais, esses são os únicos vegetais que são avasculares. Ou seja, não apresentam xilema e floema. Não é? Então, as briófitas, dentro dos grupos vegetais, são as únicas que não vai ter tecido de condução. Nesse caso aqui, por serem avasculares, essas plantas elas são de pequeno porte. Elas podem apresentar aí, em média, 10 centímetros. Uma média. Existem exceções de algumas briófitas que são bem maiores que isso. Mas aqui estamos trabalhando com o mediano, não é? O que normalmente cai em provas aí de vestibular e Enem. Beleza? Em relação à estrutura, é bom ressaltar a estrutura do musgo. Então vamos lá fazer um desenho dele aqui assim. Nós vamos fazendo um musguinho aqui. Assim, facinho de desenhar. Nesse caso, nós vamos conseguir olhar as duas fases aqui do vegetal. Porque lembra, na aula anterior, eu falei para vocês que todo vegetal, sem exceção, apresenta uma etapa de gametófito e uma etapa de esporófito. Nesse caso aqui, conseguimos ver as duas partes. Esta, que eu representei em verdinho, é o gametófito.
Se vocês se lembram, é a fase haploide da vida do vegetal. E esta outra parte, que eu representei em branquinho, é o esporófito. Que é a porção diploide da vida desse vegetal. É muito comum ver em provas a estrutura do gametófito. Nesse sentido, nós temos aqui uma estrutura que parece uma raiz e nós chamamos de rizoide. Uma estrutura que parece como um caule e nós chamamos de cauloide. E uma estrutura que parece uma folha e nós chamamos de filoide. Essa terminação oide ela significa semelhante a. Por isso que eu falei semelhante à raiz, semelhante ao caule, semelhante à folha. Nesse caso aqui, então, nós temos rizoide, cauloide e filoide. Mas por que rizoide, cauloide e filoide e não raiz, caule e folha? Pelo seguinte, raiz, caule e folha são estruturas presentes no esporófito e são vasculares. Como essas estruturas estão presentes no gametófito e são avasculares, é por isso que elas recebem, então, essas denominações. No caso do esporófito, ele apresenta essa haste, que antigamente era chamada também de seta, não é? E aqui eu tenho a cápsula. Essa cápsula nada mais é do que um esporângio. Se nós formos traduzir a palavra esporângio, a terminação ângio em botânica, nós interpretamos como o que abriga. Não é esse o sentido literal da palavra, mas nós interpretamos como o que abriga, o que protege. Beleza? Então, nesse caso, a cápsula ela é um esporângio, ou seja, uma estrutura que vai abrigar os esporos. Então, nós já vimos os representantes, onde nós normalmente encontramos as briófitas, e aqui nós vimos a estrutura das briófitas. Agora, nós vamos conhecer o ciclo de vida desses vegetais. Que é assim, letra C, o ciclo de vida do musgo. O ciclo de vida. Beleza? Bom, vamos lá então. Cada professor, ele começa o ciclo de vida por onde ele acha conveniente. Eu, para briófitas, eu gosto de começar pelo gametófito. Então, nesse caso, vamos começar aqui, ó, os gametófitos. Gametófitos. Vamos fazer um balãozinho aqui para indicar que ele é importante. Aqui os gametófitos. Aqui nós teremos os gametófitos masculinos e femininos. Beleza? Ó, aqui eu tenho um gametófito masculino. E aqui eu tenho um gametófito feminino. Gametófito masculino e um gametófito feminino. Tudo bem? Como eu disse na aula anterior, gametófito, se nós formos traduzir, planta que produz gameta.
Então, o aparelho reprodutor dele está aqui, ó, nesse ponto. Está aqui, está aqui. Porém, não conseguimos ver, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho e vou dar um zoom. Eu vou aumentar ele aqui. Nesse caso aqui, então, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó. Quer ver? Aqui assim. Se eu tivesse pego uma lupa e tivesse dado um aumento nessa região. E ao aumentar essa região, eu vou fazer a mesma coisa com o feminino. Aqui assim. Então, eu dei um zoom aqui nessa estrutura. Beleza? Eu dei um zoom nessa estrutura. Ao dar um zoom, eu vou ver aqui, nesse aparelho reprodutor, eu vou ver aqui assim o seguinte. Eu vou ter aqui uma estrutura masculina, tá? Aqui nesse caso, essa estrutura, ela vai ser o anterídeo. O anterídeo. Esse anterídeo, ele nada mais é do que um gametângio masculino. Um gametângio masculino. Mais uma vez, eu traduzi anjo lá como proteção, né? Então aqui vai ser o que protege o gameta. Na verdade, nesse gametângio, nesse anterídeo, que vai ocorrer a produção dos gametas masculinos, que são gametas flagelados, aqui assim, que são gametas flagelados, conhecidos como anterozoides. Aqui os anterozoides, que são os gametas flagelados. Vou até grifar aqui, ó, para mostrar que isso aqui é um gameta. Perfeito? No aparelho reprodutor feminino, mesma coisa. Vou ter aqui, então, uma estrutura onde ocorre a formação do gameta feminino, que é um gametângio. Esse gametângio aqui chama-se arquegônio, que, por sua vez, também é um gametângio, só que é um gametângio feminino. É um gametângio feminino. E dentro dele vai ocorrer a formação do gameta feminino. Que será a oosfera. Uma coisa que é importante comentar é que o gameta feminino sempre será a oosfera, de briófitas até angiospermas. No caso, o gameta masculino, vocês verão que em gimnosperma ele já muda, já não vai ser mais anterozoides, aí vão ser os núcleos gaméticos. Beleza? Nesse caso, para que ocorra a fecundação, é necessário a presença de água. Para que ocorra a fecundação, então, é necessária a presença de água. Uma chuva, um orvalho, não é? Por quê? Esses gametas que são os anterozoides, eles são flagelados, então eles precisam de água ali para se movimentar até o gameta feminino. Então, ao cair aqui uma água, né, ou uma gotinha, né, ou um orvalho, esses gametas eles saem do aparelho reprodutor masculino e chegam até o aparelho reprodutor feminino.
Nesse caso aqui, então, após a fecundação, vai ocorrer a formação do zigoto. Do zigoto. Esse zigoto, por sua vez, ao passar por sucessivas mitoses, ele origina o esporófito. Ele vai originar o esporófito. Lembrem-se, o esporófito ele vai se formar acima do gametófito feminino. Por quê? É onde está o arquegônio. Nesse caso aqui, então, eu vou desenhar um gametófito aqui. Olha só, aqui está o gametófito. Aqui está o gametófito. Lembrando que esse gametófito é o gametófito feminino. Então presta atenção, ó. Vem comigo aqui. Ocorreu a fecundação, o zigoto se formou aqui. Sucessivas mitoses. Começou a formar a haste, que é o esporófito. Aqui. Beleza? Nesse caso, agora, o que vai acontecer? Na cápsula, existe um tecido esporogênico e na cápsula vai ocorrer, então, a meiose. Vai ocorrer a meiose na cápsula. Aí, nessa cápsula aqui, vai ocorrer a meiose espórica, como nós vimos na aula anterior, e vai formar, então, ninguém mais, ninguém menos que os esporos. Que agora são haploides. Lembrem-se, olha só, aqui eu tenho o esporófito, que é diploide, que foi formado, se desenvolveu a partir do zigoto, e agora tem os esporos, que são haploides, porque originou a partir da meiose. Esses esporos agora, ao caírem em um ambiente úmido e favorável, ele vai dar origem a um gametófito jovem. Vai formar um gametófito jovem. Este gametófito, ele é um filamento de células. O tamanho aqui, em relação aos outros, ele está bem exagerado, viu? Então, aqui é um filamento de células de onde saem, de onde se desenvolvem, né, novos gametófitos. Nesse caso, o gametófito jovem aqui, fique esperto, ele é chamado de protonema. Protonema. Fica esperto, por quê? Nos vestibulares, nas provas, eles podem tentar te confundir com o nome do gametófito presente no próximo grupo, que é o das pteridófitas, que vai ser chamado de prótalo. Então, toma cuidado. Gametófito jovem de briófita, protonema. Esquece não. E esse gametófito jovem, após começar a se desenvolver, ele dará origem, então, a novos gametófitos adultos, fechando o ciclo. Agora, o que vai acontecer? Olha só, nós vimos o ciclo, mas algo que costuma cair muito é em relação aos termos que são aplicados no ciclo. Então, nesse caso aqui, olha só, vamos fazer um esquema aqui ao lado agora, para fechar a ideia do ciclo de vida aqui agora, ó. Primeira coisa que nós precisamos saber.
O esporófito, ele não se formou sobre o gametófito. Então isso quer dizer que o esporófito, ele depende do gametófito nutricionalmente. Ele vai depender desse gametófito, então. Logo após a formação dos esporos, esse esporófito, ele morre e permanece, então, o gametófito. Com isso, eu posso afirmar para você aqui, então, que nas briófitas, a fase duradoura é a fase do gametófito. Ó, então, o gametófito é duradouro. O gametófito é duradouro. Outra coisa que é importante é lembrar, ó, o gametófito é duradouro. E o esporófito, ele é passageiro e dependente do gametófito. Perfeito? Joia? Então tá bom. Outra coisa que eu perguntei para vocês logo no início ali do ciclo, eu falei assim para vocês, falei, ó, aqui está o aparelho reprodutor, mas nós não conseguimos ver muito bem. Então eu tive que dar um zoom. Nessa história, então, eu posso classificar essa planta como uma criptógama. Por quê? O aparelho reprodutor dela é pouco visível. Então ela entra na classificação de criptógamas. Então elas são criptógamas. Precisam de água para a fecundação. Então elas são plantas acifonógamas. E para fechar, elas apresentam apenas um tipo de esporo. Então, nesse caso, elas não apresentam uma diferença morfológica entre os esporos, né? Então, elas são classificadas como homosporatas. Perfeito? Para fechar a briófita, então, letra D. Letra D. Vamos aqui para importâncias. Em relação a importâncias ligadas às plantas, todas você tem que saber que tem importância relacionada à fotossíntese, que são os seres produtores dos compostos orgânicos. Não é verdade? Então, quando você lembra de ecologia lá, por exemplo, você lembra que os seres fotossintetizantes são enquadrados como produtores. Então, essa importância sempre vai existir. Então, não vou nem escrever aqui. O que é importante salientar é que elas são consideradas colonizadoras primárias. Ou seja, elas são plantas que colonizam primeiro um lugar. Então, elas são espécies pioneiras. Beleza? E aí, só mais uma importância aqui para a gente deixar bem legalzinho essa nossa aula de briófitas. Que é, claro, aquilo que é mais importante. Beleza? Existem outras estruturas relacionadas às briófitas, não é? Mas o essencial está aqui. Nesse caso, por exemplo, eu falei para vocês que elas são colonizadoras primárias, e para fechar a nossa aula, falo para vocês que essas plantas, elas também são bioindicadoras de poluição. Ou seja, elas indicam se um ambiente está ou não poluído. Beleza? Tranquilo? Então, assim nós fechamos esse contexto briófitas e o próximo grupo que nós veremos é o grupo das briófitas. Até lá!